Âncora da alma. Âncora da alma. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Obrigado, querido. Muito obrigado. Antigamente eu usava lenço, vou voltar a usar. Tirar do bolso. Já usou aqui, pastor, por fora do blazer? Eu nunca usei, nunca tive tanta elegância para isso, não. É muito chique, hein? Não é o meu caso. Ô, meu amigo, briga. Aí você ganhou um 10. Tá pronto o obreiro, viu? Hebreus capítulo 6, versículo 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Você pode destacar essa expressão, só 19 mesmo. Âncora da alma, diga âncora da alma. Toda mensagem tem uma história de como ela foi construída. O pastor normalmente constrói suas mensagens a partir do gabinete, a partir do dia a dia da igreja. Eu, sinceramente, não me lembro como essa mensagem aqui surgiu, mas eu acredito que foi por causa dessa expressão, âncora da alma. Ela, em algum momento de leitura, me chamou muito a atenção. Achei interessante, poética, né? Âncora da alma, inspiradora. Todos nós, independente da experiência com o mundo náutico, né, sabemos o que é uma âncora. A ideia de âncora transcende a esse ambiente náutico. Aquele instrumento de ferro pesado, né, amarrado a uma corda, a uma corrente, que é lançado ao fundo do mar e se prende no chão, impedindo que o barco fique à deriva, impedindo que o barco se choque contra a rocha, contra o cais. Prende o barco, segura o barco, né? Impede que ela seja arrastada pelas ondas, pelos ventos. Então, todo mundo sabe o que é âncora. A questão é que o escritor de Hebreus vai usar aqui a âncora no sentido metafórico. Âncora da alma. Obviamente que ele não está falando do instrumento de ferro. Âncora da alma. A ideia é de que nossa alma seria uma embarcação e que esta embarcação, a alma, precisa de âncora. Necessita de âncora. No caso de Hebreus, se você ler o contexto, ele está falando que a esperança seria essa âncora, ou esse terreno onde a alma ancora a esperança no caráter de Deus, nas promessas de Deus, cumpridas em Cristo. Essa promessa que Deus fez, ela nos ancora, ela nos mantém firmes. Assim como uma âncora impede que o navio seja levado pelas correntes, a esperança, a certeza de que Deus vai cumprir suas promessas, aquilo que Ele já conquistou, já realizou através de Cristo, por causa do seu caráter, essa certeza firma a nossa alma, impede que a nossa alma seja levada pelos sentimentos, pelas emoções, pelas instabilidades. É exatamente porque essa certeza não está presa aos nossos sentimentos, ela está presa no caráter de Deus. Deus é rocha, Deus é firme, é imutável, Ele não muda. Então a gente pode estar seguro, a gente pode estar firme. Essa é a ideia, né, do texto de Hebreus. Mas a gente precisa se perguntar, por que a nossa alma precisa de âncora? Diga, por quê? Porque a nossa alma, ela é instável. Uma das
palavras mais ligadas à alma, das ideias mais ligadas à alma na Bíblia, é água. Você vê que a água, ela se agita com muita facilidade. Ela se perturba com muita facilidade. Qualquer pedra que você jogar, vai fazer aquela ondinha. E a nossa alma é assim, ela é instável. Não o nosso espírito. Nosso espírito é a consciência, a espiritualidade. Mas a alma, a terra das emoções, né, ela é profundamente abalável, instável. A nossa alma, qualquer ser humano, é facilmente abalada pelas circunstâncias. A nossa alma é facilmente abalada por notícias, por mudanças inesperadas. A gente se agita, a gente, fica emocionado, agita diante das emoções. E é na alma que nós nos perturbamos. Não é imagina se a mãe briga com o filho, bate com o filho, põe ele de castigo e daqui a pouco adora a Deus. Aí o filho fala assim: como é que pode, meu Deus? Essa mulher acabou de me bater. E está adorando. Porque Deus não habita na sua alma. Senão, no momento que você estivesse irritada, Deus teria que sair de você, irmão. No momento que você está aborrecido ou triste, o Espírito Santo teria que sair de você. Mas ele não fala com suas emoções. Ele fala com seu espírito. É algo mais profundo. Mas é na alma que rola o estresse. É na alma que a gente sente a ansiedade, o medo, as preocupações, angústias, tristezas, crises existenciais. Tudo isso se dá na alma. Então, a nossa alma é como esse barquinho, aquele barquinho que é facilmente arrastado pelas ondas. Essas ondas são as emoções que facilmente levam a nossa alma para lá, para cá, agita a nossa alma, perturba, tira ela do lugar. Então nossa alma se agita diante das circunstâncias. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 42, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Porque a alma se abate, ele está dizendo, a alma se perturba. Ele está falando com a alma, veja, a consciência, ele próprio está falando com a alma dele. Calma, por quê? Porque você está abatida. A gente tem fé, a gente crê em Deus, a gente é crente, mas a alma se perturba, irmão. A alma se agita, sim ou não? Você pode ser crente muito firme, mas você se abala, você se perturba, você se agita. Quando os problemas, quando as notícias, quando uma ofensa chega até você, você é tomado por aquele sentimento de justiça, aquela revolta, aquela vontade de responder, aquela vontade de reagir. Por quê? Porque a alma é assim, a alma se agita com facilidade. É normal ficar ansioso. É normal ter medo. É normal se sentir inseguro. É normal pensar assim: meu Deus, eu vou naufragar, eu vou afundar. A angústia dá muito essa sensação, de que está morrendo afogado, sem conseguir respirar, porque a alma se agita, se perturba, e a gente é tomado pelo medo. Uma crise de medo, uma crise de ansiedade. Quando eu peguei Covid, e eu fiquei internado 5 dias, e os médicos disseram: olha, o seu pulmão está tantos por cento tomado, acho mais de 50% tomado, você tem que ficar internado. E na primeira noite, que eu não sabia se aquilo ia progredir, os médicos não tinham controle, a maior crise não foi estar internado, a maior crise não foram as injeções, o tratamento, a maior crise foi a ansiedade, de você não ter controle sobre o que vai acontecer. Então a ansiedade ali foi sim o maior gigante. A ansiedade ali, a incerteza foi o maior combate que eu travei naqueles 5 dias. Então nesses momentos de incerteza, de instabilidade, o medo vai tentar dominar você. Sim. A ansiedade vai tentar tomar as rédeas da sua vida, vai bater no casco do seu navio lá. Mas isso não tem problema. O medo bater no casco, a dúvida bater no... O problema é quando a água entra.
O problema é quando a ansiedade entra e toma conta. Aí sim, aí o barco pode afundar. Mas é normal a preocupação vir com força, a ansiedade soprar como um vento forte que tenta abalar você, né? Por isso a nossa alma precisa de uma âncora, para que ela não seja arrastada pelas tempestades da vida. A nossa alma precisa de uma âncora. Por quê, pastor? Para que ela não seja arrastada pelo medo, pela ansiedade, pelo estresse, pelo pânico. Então ela precisa de âncora. Como está a tua alma nesta manhã? Como você se encontra? Como você veio aqui? Talvez, ainda nesse momento da mensagem, na introdução, você já esteja se identificando, dizendo: pastor, é assim que eu me encontro hoje. É nessa situação que a minha vida está agitada, perturbada, ansiosa, preocupada. Talvez você esteja me assistindo através da tela, do smartphone, de um computador, de uma TV, não importa. Não importa. E talvez você esteja dizendo assim: pastor, a minha alma está assim. Eu estou vivendo este momento de ansiedade e de incerteza. A minha alma precisa de uma âncora. Essa mensagem, ela é mensagem bíblica, mas tem muito a ver conosco, comigo mesmo. Aliás, nós nos tornamos sacerdotes exatamente porque passamos pelas dores que você passa. Nenhum sacerdote pode ser de fato sacerdote se ele não se colocar no lugar do povo. Porque alguém pode olhar para o pastor e dizer assim: não, o pastor é inabalável, o pastor não se agita. Não, eu sou um ser humano como você. Eu tenho noites que eu tenho medo. Eu tenho momentos que eu duvido da fé. Tem momentos que eu tenho medo de que vou fracassar, de que eu não vou suportar. E como a alma de vocês, a minha alma também fica agitada. Parece que eu vou ser arremessado contra pedras, parece que eu vou afundar. E eu também sinto essa necessidade de âncora. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem servido de âncora para mim em todos esses anos, como crente ou no ministério. Esta palavra são palavras de Jesus, um texto que Mateus registrou e que Jesus nos disse. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Tem sido uma âncora para mim. Jesus diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha o que ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dizer isso? Diga assim: ei, vamos lá, 1, 2, 3. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dizer assim comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Eis que Deus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você no domingo, Ele está com você na segunda, Ele está com você na terça, Ele está com você na quarta, Ele está com você no dia ensolarado, Ele está com você no dia de mar de brigadeiro, Ele está com você nos momentos bons, mas Ele está com você no meio da tempestade, Ele está com você na noite escura, Ele está com você no meio do mar encapelado, Ele está com você nas horas mais difíceis, no momento do medo, no momento do pânico. Ele está dizendo: eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma âncora para a minha alma. Isso aqui. Como é que eu chamo essa âncora? Eu chamo de âncora da presença. Diga assim: âncora da presença. Âncora da presença. Não tem âncora mais poderosa para acalmar
a nossa alma do que a certeza, a convicção de que Deus está conosco. Ora, isso é uma âncora poderosa. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Deus de todas as coisas, o Deus que criou o mar, Ele está no meu barco, Ele está comigo. Essa é uma âncora poderosa. Ele está comigo no meio das tempestades. Eu não preciso temer o medo do trovão. Ele está comigo no meio da tempestade. Eu não preciso temer a força do vento. Eu não preciso temer a altura das ondas, porque Ele está comigo. Âncora da presença de Deus vai gerar pelo menos 3 resultados na nossa vida. E eu encerro a mensagem. Primeiro, a âncora da presença nos permite superar o medo em meio às situações amedrontadoras. A âncora da presença nos permite superar o medo em meio às situações amedrontadoras. A superação do medo, vencer o medo. Onde nós vemos isso? No conhecidíssimo Salmo 23, quando o salmista diz assim: ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum. Por quê? Por quê, irmão? Porque tu estás comigo. Quando nós crentes paramos e pensamos que Deus está conosco, então parece que Golias diminui. Parece que o gigante não é tão gigante. Sabe? Às vezes você olha algo e aquilo não parece tão grande. Você sabe qual a altura daquele letreiro ali fora? Alguém vai dizer: pastor, tem 3 metros de altura. Não, ele tem 7 metros de altura. Você olha o Cristo Redentor, você fala: ah, que legal, que estatuazinha bacana. Chega perto. É gigantesco. Então, às vezes, a gente está distante de Deus, mas à medida que a gente se aproxima de Deus e a gente se afasta dos problemas, Deus vai parecendo maior e os problemas menores. Deus vai parecendo maior e os problemas menores. É uma questão de proximidade. É uma questão de saber que Deus está perto de você, e quanto mais perto, maior Ele se torna. E quanto mais perto, mais distante ficam os problemas e menores eles parecem. O segundo livro dos Reis, capítulo 6, registra uma história muito interessante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, diz que o rei da Síria, ele está furioso, porque os seus planos estão dando todos errados. Nada acontece como ele planeja. Ele monta uma emboscada aqui para pegar os filhos de Israel, mas o rei de Israel descobre e não passa por aquele lugar. Então ele começa a mudar de estratégia, ele vai para outro lugar, mas o rei de Israel desvia daquele lugar. Então ele conclui facilmente, ele diz: não, alguém está avisando ao exército de Israel. Alguém está avisando ao comando lá do meu inimigo. Aí ele fala assim: tem um dedo duro aqui, tem uma calgueta aqui, tem alguém que está batendo com a língua nos dentes. Vamos descobrir, eu vou matar quem está dedurando. Eu estou fazendo planos aqui no meu quarto, eu estou reunindo, fui diminuindo. Agora nem compartilho mais os planos, só com poucas, mas mesmo assim os meus planos estão sendo descobertos. Até que alguém diz assim: olha, rei, não tem dedo duro não. Não tem ninguém dedurando nada não. Aqui lá em Israel tem um camarada, né, um profeta chamado Eliseu. E até o que tu pensas no teu quarto, no teu secreto, Deus revela para ele. Quando você fala: vou para a esquerda, Deus fala com ele: está na esquerda, no caminho tal, hora tal, não vai não. Ah, está na direita, no caminho tal, hora tal, rua tal, não passa ali. Então não adianta, rei, é Eliseu. O rei: ah, não, então manda um exército na casa dele, vamos matar o cara que Deus está revelando para ele. Vamos matar o profeta. Aí prepara aquele regimento e a galera vai lá disposta a matar Eliseu. A Bíblia diz que de manhã, quando Geazi acorda, Geazi sai de casa assim, quando ele vê, está aquele exército sírio na frente da casa dele. Imagina, irmão, que notícia terrível. Tu pensando que vai ser aquele sábado, tu vai descansar, tranquilo, né? Tomar aquele banho. Sábado a gente toma aquele banho, né? Mais caprichado, né? E tal. Aí você tá: hoje eu vou fazer nada para ninguém. Quando tu sai, aquele exército, irmão, você tem que combater. Estão os inimigos na tua porta. Meu Deus, você fala: meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece.
Eu fico imaginando que Geazi entrou dentro do quarto assim, falou: profeta, tem uma galera aí fora, armada, acho que veio prender a gente, acho que veio matar a gente. Profeta, você acha que Deus não fala com os profetas? Deus fala, irmão. Deus revela. O profeta deve ter dado aquela despreguiçada, né? Vamos lá. Quando sai assim, olha o exército, mas dá uma olhadinha antes assim, tá tranquilo. Né? Tá tranquilo. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que o servo de Geazi chega desesperado, tomado pelo medo. Ele diz: a Bíblia diz que ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Mas o profeta, irmãos, o profeta tem certeza que Deus é com ele. O profeta tem certeza que Deus está com ele, que Deus está do lado dele. Deus não é o inimigo que está apenas na frente da casa dele, tem um Deus que está dentro da casa com ele. Amém? Ele não é tomado pelo medo, ele não acorda assustado, não, ele sabe que Deus está com ele. E a Bíblia diz que o profeta diz para o jovem assim: não tenha medo. Sabe por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele fala: que é isso, profeta? Quem está com ele? Eu e o Senhor, nós dois. Não, meu filho, não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí a Bíblia diz que ele faz uma oração, diz: ó Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E o moço abriu os olhos, sabe o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, um número muito maior do que estava com ele. Sabe que o Senhor, esta é a minha oração, abra os teus olhos para que você veja, você não está só nessa peleja, você não está abandonada nessa guerra, Ele está com você, e mais poderoso é aquele que está contigo, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão com você do que os que estão com Ele. Aquele que está com você é mais poderoso do que aquilo que você teme. O mar que você teme, ele anda sobre o mar, ele anda sobre as águas, está debaixo dos seus pés. Não tenha medo. Por quê? Porque Ele está com você. Esta manhã Deus está falando para alguém: eis que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso a âncora da presença nos permite vencer o medo. Você pode dizer amém? Segundo, a âncora da presença nos permite descansar em meio ao calor do deserto. Diga: a âncora da presença nos permite descansar em meio ao calor do deserto. A âncora da presença não serve só para controlar o medo. Não, a âncora da presença, além de controlar o medo, ela nos faz relaxar. Ela nos faz descansar. Todo mundo apavorado, todo mundo nervoso, até você não entende. Fala: Jesus, que paz é essa? Como é que era para eu estar desesperado, Jesus? Porque o dinheiro que eu tenho, a situação que eu estou, era para eu estar desesperado. Mas não, vem uma paz, é que Paulo diz: a paz que excede todo, entende? Até de quem tem a paz. Você não entende, você fala: meu Deus, mas como é que pode? No outro tempo eu estava descabelando, no outro tempo, mas não, mas vem uma paz. Sabe o que é isso, irmão? É a âncora da presença. Ela te faz repousar, ela te faz descansar, independente do calor da caminhada, independente das circunstâncias. O Salmo 23, versículo 1 e 2, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, junto para as águas tranquilas. Diga: águas tranquilas. Outras versões vão falar águas de descanso. Veja, água, como eu disse, representa emoções. A presença de Deus não nos leva para águas agitadas. A presença de Deus nos tira das águas agitadas e nos leva para águas de descanso. Uma das coisas mais gostosas que a alma, sente, uma das sensações melhores da alma é o barulho de água. Não sei se vocês, aquilo é maravilhoso. Uma vez eu fiquei hospedado perto de um rio, o cara falou: tem
Tem como é que é, aquelas pousadas, chalé. Tem um chalé ali melhor. Tal. Não, eu falei, quero ficar nesse, perto do rio. Aquele barulho da água correndo no rio, que é uma delícia. O Senhor nos leva para junto de águas tranquilas. Ele nos tira do lugar de emoções perturbadas, descontroladas, pânico, e nos leva para águas tranquilas, emoções pacificadas, calma, paz de espírito. A presença de Deus produz paz de espírito. Por quê? Porque a certeza da presença nos faz relaxar. A certeza da presença nos acalma. Por isso, quando Jesus ele se aproxima dos seus discípulos, que estão num barco, quase afundando, e eles estão apavorados. Eles estão com medo das ondas. Eles estão com medo do vento. Eles estão até com medo de Jesus, achando que Jesus é um fantasma. Por quê? Porque o pânico faz a gente ter medo de tudo, de qualquer barulho. Assusta, porque você está num estado de pânico. Antes de Jesus acalmar a tempestade, primeiro Jesus acalmou a tempestade dentro deles. Antes de resolver a questão externa, primeiro Jesus resolveu a questão interna. De que maneira? Ele disse, não tenham medo, sou eu. Diz assim, olha, pode estar difícil, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou com vocês. Então, não precisa temer as ondas, não precisa temer o mar. Ele acalma o medo, a tempestade interna. Há uma história em Êxodo, capítulo 32 e capítulo 33, que na verdade é um drama. Deus decide não caminhar mais com o povo. Por quê? Porque o povo tinha pecado. E Deus disse, eu não posso mais caminhar entre vocês, porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo que não obedece, é um povo pecador, e se eu andar no meio de vocês, eu vou matar vocês. A minha santidade vai exterminar vocês. Então eu vou fazer o seguinte, Deus disse assim para Moisés, eu tive uma ideia. Eu sou muito santo para andar com vocês, eu vou matar vocês, porque vocês são terríveis. Eu vou mandar um anjo. Eu vou escolher um anjo bacana, um anjo legal, um anjo poderoso. Ele vai dar conta. Esse anjo vai guiar vocês. Esse anjo vai proteger vocês. E esse anjo vai levar vocês à terra prometida. Fique tranquilo. Um anjo vai dar conta. Mas Moisés não aceita isso de forma alguma. Moisés diz, não, Senhor, não me faça tal coisa, por favor. Sem a tua presença, a nossa caminhada não seria a mesma coisa. Sem a tua presença, esse deserto vai nos matar. Sem a tua presença, nós vamos perder a esperança, a alegria. E ele diz, Senhor, olha o que Moisés disse. Se tu, pessoalmente, Senhor, não for conosco, não nos faça subir daqui. Sem a tua presença, nós não vamos sair do lugar. Sem a tua presença, eu e esse povo, nós vamos ficar aqui no deserto. Nós não vamos sair. Ô, irmão, você tem que valorizar a presença. Você tem que saber que a coisa mais importante que você tem não é o reino, não são os talentos, não é o tesouro, não é nem tua família. A coisa mais importante que você tem é a presença. O salmista diz, não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu espírito. Moisés diz, sem a tua presença, por favor, Senhor, não nos obrigue a sair daqui. Nós não queremos sair daqui sem a tua presença. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, tá bom, você venceu. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. A minha presença vai com você, Moisés, para te fazer descansar. Eu não estou tirando você do deserto. Eu não estou tirando os inimigos do teu caminho. Eu não estou resolvendo as circunstâncias. Mas eu quero dizer para você que a minha presença vai te fazer descansar. Uma vez eu estava com minha família no zoológico da Quinta da Boa Vista. Você foi no Rio, na época era um bom lugar, agora não sei como é que está. E eu gostava muito de ir. João Vitor gostava muito, tanto do museu que pegou fogo lá, que eu chorei quando pegou fogo. Porque aquilo era algo realmente fantástico. E o zoológico que fica ao lado. A gente ia muito para o zoológico.
E um dia eu estava com o João Vitor ainda muito pequeno, né? Letícia, obviamente, tinha nascido. E a gente estava caminhando lá. E de repente, o leão. E o leão, quando ruge no museu não ruge não. Só naquele filme lá que criam vida. Oi? Uma noite no museu. No museu lá não ruge não. No zoológico. Quando ele ruge, irmãos, todo zoológico escuta. Não é por acaso que ele é o rei dos animais, né? Vai quilômetros. E eu falei, não, vamos lá, queria. E eu vou chegando perto com o João Vitor. Quanto mais eu chego perto, maior fica o bramido. Parece que ele tem uma caixa dessa no peito. E a gente consegue ficar diante da grade que ele está. E ele está para lá e para cá, agitado. Não sei o que é que fizeram o bicho ficar agitado. E de vez em quando ele olha para a gente. Meu Deus, meu filho. E eu me lembro, eu fui tomado por medo. Você sabe que tem uma grade, você olha assim, você fala, não, está tudo preso, está tranquilo, está tudo certo. Mas mesmo assim você tem medo. Aquilo vai na tua alma, né? Sabe quando você sabe que o cachorro está preso, mas você fala, vou passar ali, ele vai latir. Quando ele late, você tem medo do mesmo jeito? Então, isso acontece. Imagina o leão, irmão. O leão. Meu filho, meu Deus, com 2 anos, 3 anos, não sei. Por aí. Ele começa a tremer. E, claro, chora. Fica com medo. E faz assim para eu pegar ele no colo. E eu pego ele no colo. Quando eu boto ele no colo aqui, o coração dele está... Tá uma escola de samba ali dentro, batendo assim, firme. E eu boto ele no colo aqui. Eu estava com medo também, né? Mas quando eu abraço ele, eu sinto o coração dele acalmando. Eu sinto ele relaxando. De repente ele olha para o leão, tranquilíssimo. E ele já não estava mais nervoso, só eu, mas ele não. Ele estava em calma. Ele está pensando assim, se esse leão sair, daí eu estou no braço do meu pai. Inocente, sabe de nada. Existe um lugar que você pode descansar. Mesmo que o leão esteja bramindo ao seu redor, ao seu derredor, procurando te tragar, existe um lugar que você pode descansar. Onde, pastor? Nos braços do Pai. A presença de Deus nos diz isso assim, olha, não tem leão, não tem inimigo. Sabe, essa confiança filial, infantil, que Deus quer que tenhamos. Jesus disse que quem não for como esta criança não pode entrar no reino dos céus. É a confiança, a dependência, a confiança que um filho tem no Pai. É isso que Deus quer que você tenha. Se Ele estiver comigo, eu posso descansar. Como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Pai está com você, querido, você pode descansar, porque ninguém vai poder tocar na sua vida. O inimigo não toca, diz a Bíblia, daqueles que são nascidos de Deus. Ele não pode, por quê? Porque o Senhor é como um muro de bronze em torno de você. Ele é como uma fortaleza, Ele é refúgio seguro, Ele é um muro intransponível. O inimigo não pode tocar. Eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, para te fazer descansar. Você pode dar um glória a Deus. Você pode descansar nesta manhã. Você pode descansar nesta manhã. Aleluia. Terceiro e último lugar. A âncora da presença nos dá confiança para vencer qualquer desafio. Diga, a âncora da presença nos dá confiança para vencer qualquer desafio. Se Deus é por nós, irmão, quem vai nos desafiar? Quem vai nos impedir? Quem vai se colocar entre nós e o nosso objetivo? Essa é a segurança que Paulo sentiu quando registrou isso em Romanos 8:31. Deus é por mim. Deus é comigo. Então, não importa quem seja contra nós. Se Deus é contigo, meu amado, por que você vai temer o que pode te fazer o homem, como diz o salmista? Não precisa ter medo, Ele é contigo. Ele te torna não apenas vencedor, Ele te torna mais que vencedor. Não importa o desafio que venha
Não importa o problema que surja, você já foi declarado vencedor. Por quê? Porque Ele está com você. Porque a presença dEle te capacita a vencer qualquer desafio. O livro de Juízes, capítulo 6, conta a história de um cara chamado Gideão. Eu particularmente gosto muito de Gideão. A Bíblia diz que Deus levanta Gideão para lutar contra os inimigos do seu povo, os midianitas. O povo estava sofrendo, sendo escravizado, massacrado, impostos altíssimos. Eles destruíam as plantações dos judeus. E Gideão estava ali amedrontado, encolhido, malhando trigo no lagar, que é um lugar inapropriado, para que a sua colheita não fosse roubada pelos midianitas. E Deus faz uma promessa para ele, chamando-o para a guerra, chamando para lutar contra os midianitas. A mesma promessa que ele fez para Josué. Ele diz: eu serei contigo, Gideão. Eu vou com você. Mas Gideão disse assim: não, peraí, a gente está perdendo, a gente está sendo derrotado, porque se o Senhor estivesse conosco, como estava com nossos pais, não estaria acontecendo essas coisas. Aí Gideão decide fazer 2 testes com Deus. 2 noites, ele faz um teste para ver se Deus era com ele. Põe a lãzinha lá, põe de novo, tem que molhar tudo, fica seco, tem que molhar a lã, fica seco. Ele vai variando isso. Ele coloca Deus em 2 situações para provar se Deus era realmente com ele. Veja, eu vejo às vezes muita gente falando: essa atitude de Gideão é falta de fé. Essa atitude de Gideão, ele está provando a Deus. Veja, eu não penso assim. Eu não acho. É o contrário. Gideão crê no poder de Deus. Ele crê que Deus é poderoso para vencer os midianitas com facilidade. Ele só precisa ter certeza. Uma certeza. Qual? Que esse Deus todo-poderoso, de fato, é com ele. Porque vai que aquela voz não era realmente Deus. Vai que aquilo era um anjo. Não. Então ele quer saber se Deus é realmente com ele. Porque é a presença de Deus que nos garante que vamos vencer. É a presença de Deus. Diz a Bíblia que Gideão consegue reunir 32 mil homens. Aí Deus disse: não, é muito. É muito. Muita gente. Aí Gideão dispensa 10 mil homens. Assim, de cara, fica 22 mil. Deus, agora 22 mil tá bom, né, Deus? Porque o inimigo lá é muito maior. Já mandei para casa 10 mil. Você abrir mão de 10 mil soldados, irmão? Você imagina? Não, agora 22 mil tá bom. Deus fala assim: não, é muito. É muito. Manda embora. Aí a limpa é com força, irmão. Aí a limpa é com força. Deus manda... Sabe? Não, primeiro ele dispensou 22 mil. Perdão. Ele dispensa 22 mil e fica apenas 10 mil. Irmão, eu fico imaginando algum general, ô Gideão, pode se meter a gente nessas confusão. Cara, a gente vai lutar contra um número muito maior. Tu está mandando 22 mil homens. Eu pensei que era 10 mil, não, é 22 mil. Ele fica com 10 mil, ao contrário. Aí tá bom, agora, não, mas com 10 mil, mano, Deus é conosco. Eu fiz a prova, Deus é conosco, vamos lutar. Aí Deus fala assim: Gideão, 10 mil é muito. É muito, senhor? É. O senhor quer que eu dispense o quê? 50? O senhor quer que eu dispense 100? Até 1000, né? Que fica 9 mil, né? 2 contra 1, papá, vai para casa ver Netflix. Vamos lá, Deus fala: não, dispensa 9.700 homens. Fica 300. Lutar contra um exército. Aí você vem me dizer, irmão, que Gideão não tinha fé. Eu vou dizer para você, irmão, se Deus fala assim: 300 é muito, vai você e teu ajudante. Ele ia falar assim: o senhor vai conosco? Então tá bom. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Você só precisa ter uma convicção.
Não importa o tamanho do gigante, o tamanho do desafio, o tamanho do exército. O salmista diz: contigo eu desbarato o exército, contigo 1.000, 9.000, 5.000, 300, com 2. Se ele está contigo, você vai vencer. Você vai vencer. Você pode dizer amém? Gideão, você é louco. Gideão, você não entende de estratégia. Gideão, você não pode dispensar soldado. Gideão, não tem lógica o que você está fazendo. Mas a tática de Gideão era muito simples. Deus na frente, não tem como perder. Diga assim, diga para alguém que está ao seu lado, diga assim: com Deus na frente, você não tem como perder. Aleluia. Oh, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessa noite, nessa manhã, Deus está falando para alguém: eis que eu estou com você todos os dias para garantir que você vai vencer, que você vai vencer. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Aleluia!